Deus abençoe a todos, na graça do Senhor Jesus. Que Deus nos ilumine. Se tem algo que nós precisamos, é da iluminação de Deus. É de sermos iluminados por Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não dá sua glória para ninguém. Né? Para ninguém. O Lúcifer, ele quis ser como Deus, né? Ele terminou sendo lançado de cima para baixo. Ou seja, se tornou o Satanás por querer ser igual a Deus, né? E eu tenho visto que isso ainda continua. Pessoas querendo ser igual a Deus, né? Querendo ser igual a Deus, e não pode. A Bíblia diz que Deus é o único que não é uma criatura. Deus criou tudo. Tudo Deus criou. Amém? Tudo Deus criou. Então nós temos que botar uma coisa na nossa cabeça ou no nosso coração. Nós não somos absolutamente nada. Deus é tudo. O que eu quero dizer? Eu quero falar a respeito de time de futebol, jogador de futebol, torcedor de time de futebol, políticos. Aliás, nesse momento eu quero focar uma coisa. Mais ou menos um ano e pouco atrás, um ano aproximadamente, alguns torcedores de um time chamado Cruzeiro de Minas Gerais, né, disseram que o Cruzeiro era grande e obviamente estava acima de Deus, né? E que se o Cruzeiro caísse para a segunda divisão, Deus também ia cair. Agora deixa eu falar para você, o que é? De repente você disse, mas missionário, o senhor está falando de futebol? Não, estou falando da glória de Deus. Olha, o sujeito que fez o Titanic disse que nem Deus fundaria o Titanic. Quem fundou o Titanic? Uma pedra de gelo, né? Uma pedra de gelo. Tancredo Neves disse que nem Deus tomaria a presidência dele. O que aconteceu com o Tancredo Neves? Nos anos 80. Você que tem mais de 40 anos ou de 45 anos, você sabe. John Lennon falou algumas coisas que Cristo ia passar, mas o sucesso deles era para sempre ou para muito tempo. Cadê? O que aconteceu com o John Lennon? Alguns torcedores do Cruzeiro disseram que nem Deus, que o Cruzeiro estava, o time de Minas Gerais estava acima de Deus, ou estava igual a Deus. Que se o Cruzeiro caísse para a Série B, Deus ia cair. O que é série? Série é 4 fases, ou 4 divisões. A, B, C e D. A D é a última. A é a primeira. A B é a segunda. Cadê o Cruzeiro hoje? Está na Série B, riscado a cair para a Série C. Para a Série C. Por quê? Afrontar Deus. Irmão, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Eu não estou aqui para falar de política, de time de futebol, não. Eu estou aqui para dizer para vocês que não compare, irmão. Não compare. Escute, juntando tudo nesse mundo, os mares, juntando a terra, os planetas, tudo nesse mundo, não compara o dedo midinho de Deus. Não compare, irmão. Não tem como comparar. Coloca isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Um time de futebol falar uma desgrama dessa, uma desordem dessa. Escute, irmão, não afronte Deus. Não afronte Deus, não compare Deus com coisas inúteis.
Não compare Deus com aquilo que vem na sua imaginação. Não compare Deus com aquilo que você acha, que você pensa. Eu vejo narrador de futebol dizer, esse jogador aqui é um Deus, é um fenômeno. Cuidado. Cuidado. Você pode estar estragando a vida do jogador, se realmente ele não gosta de ser elogiado. Se ele gosta, ele vai cair também. Cuidado. Para de pensar as coisas da sua maneira. Irmão, Deus é o único que é tudo. Deus é o único que é tudo. Coloque isso na sua cabeça, meu irmão. Hoje está aí, o time do Cruzeiro devendo quase 1 bilhão. O time quase se acabando. Porque quis se igualar a Deus, irmão. Você está bilhões de distância de chegar à igualdade de Deus. Isso é para time de futebol, se é para jogador de futebol, seja para um político que se acha alguma coisa, se é para algum pregador que se acha ser alguma coisa. Isso serve para qualquer empresário que tem seus bilhões guardados e quer se achar como alguma coisa. Isso serve para todos nós. Isso serve para todos nós. E olha a bagunça que está acontecendo nesse time do Cruzeiro. Porque mexeu com Deus, irmão. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. De Deus não se brinca. Se você conseguiu alguma coisa, irmão, foi porque Deus confiou em entregar na sua mão. Não é porque você tem mérito. Esqueça os seus méritos. Aprenda isso. Aprenda isso. Hoje está aí os torcedores chorando, reclamando. Por quê, irmão? Não só o torcedor, né? O torcedor não ganha nada com isso. Os jogadores, diretoria, presidência, reclamando da sorte. Porque mexeu aonde não devia. Mexeu na soberania de Deus. Mexeu na glória de Deus. Não é porque você tem as estrelas do sul, né? É do sul, né? No peito, que você é alguma coisa não, que o time é alguma coisa não. Aquelas 5 estrelas. Para com isso, irmãos. Para com isso. Você pode ser o homem mais rico do mundo. Você não passa de barro. Você, eu, nós viemos do barro. Aprenda isso. Então, arrependa-se das besteiras que você falou. Que vocês falaram. Que eu tenho que me arrepender de muitas loucuras que eu falo, que eu já falei, porque nós somos humanos. Que Deus abençoe a todos, na graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pensa para falar, irmãos. Pensa para poder falar, porque Deus não dá sua glória para ninguém. Nem Jesus quis a glória de Deus quando estava nesse mundo. Quando estava nesse mundo. Cuidado. Senão você pode tropeçar nas suas próprias palavras. Que Deus abençoe.